Enquanto profissionais, os médicos dentistas são iguais entre si e sobre estes vigoram os mesmos direitos e deveres consagrados no Estatuto e no Código Deontológico da OMD. Os direitos e deveres são vários. Vamos abordar alguns deles, começando pelos direitos. O médico dentista é, no exercício da sua profissão, técnica e deontologicamente independente e, como tal, responsável pelos seus atos. Tem o direito à liberdade de juízo clínico, de diagnóstico e de terapêutica, não pode estar subordinado a qualquer orientação técnica ou deontológica de estranhos à saúde oral. O médico dentista tem o direito à objeção de consciência e de recusar a prática de um ato profissional, quando tal prática não estiver de acordo com a sua consciência moral, religiosa ou humanitária, ou contradiga os princípios éticos e deontológicos. Pode recusar a continuação da prestação de assistência, nomeadamente a quando a quebra na relação de confiança com o doente, mas o doente deve ser informado e esclarecido com a devida antecedência e deve assegurar a continuidade de prestação de serviço ao doente, referenciando um colega que possa assegurar a assistência. O médico dentista tem liberdade de juízo clínico. Porém, nas relações profissionais entre médicos dentistas deve presidir um espírito de solidariedade profissional, correção e urbanidade. Nos casos em que o médico dentista discorde dos métodos e tratamentos realizados pelo colega anterior e sinta a necessidade de transmitir tal informação ao doente, deve o médico dentista assumir a responsabilidade dessa discordância, devendo reduzi-la a escrito, caso lhe seja solicitado, sob pena de ser considerada uma apreciação do foro pessoal e subjetivo. Vamos agora aos deveres. O médico dentista é responsabilizado pela prestação desadequada de atos médicos dentários. Deve exercer a sua profissão de acordo com as legis artis, com respeito pelo direito à saúde das pessoas e da comunidade. Deve agir com correção e delicadeza, professando o superior interesse do doente. O médico dentista deve assegurar as melhores condições possíveis para a prestação dos atos médicos dentários, de forma a satisfazer as necessidades de tratamento do doente, assim como deve assegurar uma adequada atualização técnico-científica. Assim, deve utilizar a nomenclatura da Federação Dentária Internacional, registar os atos clínicos de acordo com a tabela de nomenclatura da OMD, efetuar uma correta avaliação clínica do estado geral e oral do doente, usar meios complementares de diagnóstico sustentados numa avaliação clínica prévia. Deve abster-se de utilizar produtos, técnicas sem garantias comprovadas de segurança ou aprovação pelas entidades reguladoras competentes, utilizar métodos arriscados ou métodos de medicina alternativa não comprovados cientificamente, realizar qualquer outro tratamento complementar para o qual não esteja devidamente habilitado, exercer em condições ou locais que comprometam a dignidade da profissão, abster-se de práticas não justificadas ou induzir o doente em falsas necessidades terapêuticas. Sempre que existam várias opções de tratamento, o médico dentista garante, através do processo de consentimento, a liberdade de escolha do tratamento pelo doente. O médico dentista não pode garantir resultados. O médico dentista é obrigado a guardar sigilo profissional sobre toda a informação relacionada com o doente, constante ou não do processo clínico, obtida no exercício da sua profissão, e deve assegurar que os seus colaboradores cumprem o mesmo sigilo. A divulgação de matéria sujeita a sigilo profissional depende de prévia autorização do Conselho Deontológico e de Disciplina. Não é considerada violação do sigilo profissional a divulgação para fins académicos e científicos, desde que o doente não seja identificado ou identificável. O médico dentista deve prevenir a violação das regras deontológicas e tem o dever de o comunicar à OMD. É responsável por atos ou omissões que promovam, permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. O médico dentista deve cooperar para a defesa da saúde pública, competindo-lhe designadamente. Participar prontamente às autoridades de saúde os casos de doenças contagiosas de declaração obrigatória e os casos de doenças contagiosas graves ou de fácil difusão. Prestar serviços profissionais em caso de epidemia, sem abandonar os seus doentes, sempre que tal lhe seja solicitado pelas autoridades de saúde. Prestar serviços profissionais em caso de catástrofe, oferecendo os seus préstimos às autoridades
e atuando em coordenação com elas. Cooperar com as autoridades na execução de medidas destinadas a prevenir o uso ilícito de drogas. Obedecer às determinações das autoridades de saúde, sem prejuízo do cumprimento das normas deontológicas. Comunicar, junto às autoridades competentes, os casos de agressões e maus-tratos a doentes, que aos seus serviços recorram, sem prejuízo do dever de sigilo médico e do disposto na legislação nacional e da União Europeia quanto a esta matéria. Uma boa prática clínica deve juntar em doses iguais ciência, técnica e ética.